Meus amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 3, tem a seguinte expressão: a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aprendemos assim de imediato que a fé tem medida. A medida da fé. E no Novo Testamento temos pelo menos 5 medidas da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira medida é sem fé, zerada. Sem fé, sem vitória. Sem fé, sem êxito. Sem fé, sem defesa. O que você pode fazer se não tem fé? Como você pode ser aceito por Deus se a fé é zerada, sem fé? E se alguém considera a fé coisa de menos importância, eu pergunto, por que não se entra no céu sem ela? Por que então a incredulidade é reprovada e exclui o milagre, exclui a bênção, exclui a entrada no céu? Marcos 11, 22 está escrito: tende fé em Deus. Qual a solução para esta medida sem fé? A palavra de Deus, a Bíblia aberta. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A segunda medida é pouca fé. Tem 2 vezes essa expressão. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. Está escrito: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, ou pequena fé, dependendo da tradução. Voltemos um pouco em Mateus, capítulo 8, versículo 26, em que vamos encontrar também esta expressão. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles estavam atravessando o mar e Jesus estava ali. Jesus está conosco, está na nossa casa, está na nossa vida. E eles manifestaram uma pequena fé, a segunda medida. Meu amado, se o barco tem Jesus, esse barco nunca pode ir a pique, nunca pode naufragar. Ninguém nunca morreu na presença de Jesus, porque é impossível morrer na presença da ressurreição e da vida. E é interessante que o Senhor Jesus não repreendeu o clamor daqueles angustiados discípulos, repreendeu a causa da angústia. Qual é a solução para a pequena fé ou a pouca fé? Orar. Quando você ora, aumenta a sua fé. Lucas 17, versículo 5, está escrito: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Pede ao Senhor para aumentar a medida da sua fé, se ela está pequena, em nome do Senhor Jesus. Jesus é poderoso, todo poderoso. Moisés mandou nas águas com uma vara. Josué mandou nas águas com a arca da aliança. Eliseu mandou nas águas com a capa. E Jesus mandou nas águas com a palavra. Então ora ao Senhor, e Ele vai trazer à sua memória a palavra que aumenta a sua fé. Aleluia. A terceira medida está aqui em Mateus 8, versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo aquela mulher, ouvindo o centurião de Cafarnaum, aquele oficial, e disse:
aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Terceira medida, tanta fé. E diz que o Senhor Jesus se maravilhou. Apenas 2 vezes no Evangelho está escrito que o Senhor Jesus se maravilhou. E ele se maravilhou aqui em Marcos 6, versículo 6. Quando aquele oficial disse assim: o meu auxiliar está em casa, paralítico e muito atormentado. E Jesus disse: eu irei lá e lhe darei saúde. O centurião surpreendeu e maravilhou a Jesus com a sua fé em ação e disse: eu não sou digno de que entres no meu telhado. Dize somente uma palavra e o meu auxiliar sarará. E Jesus disse: olha, nem em Israel, a terra que tem as Escrituras, encontrei tanta fé. Meus amados, a fé, ela dá sentido ao milagre. Porque a fé desiste dos seus próprios argumentos, das suas próprias dúvidas, desiste dos seus próprios pensamentos e se entrega ao poder de Deus. E diz: dize, Senhor, uma só palavra. Tanta fé. A quarta medida da fé está em Mateus 15 e 28, que o Senhor Jesus se refere à mulher cananeia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Vamos recordar mais uma vez? Jesus foi ali numa terra estrangeira e uma mulher cananeia vinha clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela tinha um problema. E o Senhor Jesus não lhe respondeu palavra. Ela tinha um primeiro grande obstáculo dela, a sua filha miseravelmente endemoniada. Segundo grande tormento, o silêncio de Jesus. Não lhe respondeu palavra. O terceiro grande obstáculo, ela foi informada de que ela estava separada da comunidade de Israel. Ela não era do povo de Deus. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo assim, ela adorou e chamou a Cristo de Senhor, reconheceu o seu senhorio: socorre-me. E ela teve uma resposta inesperada: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela perseverou e respondeu: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o Senhor Jesus revelou a todos a medida da fé dela. Grande é a tua fé. Vamos perseverar? Independente dos obstáculos, uma grande fé, ela é a fé que persevera. Quando Deus quer levar a nós termos uma grande fé, Ele adia as respostas de algumas orações. Essa mulher perseverou e a medida da sua fé foi classificada como grande fé. Por fim, a última medida em Atos 6, versículo 5, onde está escrito de Estevão: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé está concomitantemente ligado junto com ser cheio do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Buscar as coisas espirituais. Procurar viver no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Vem esta medida, cheio de fé. É uma medida de fé disposto a sacrificar-se a favor dos propósitos mais elevados de Deus. É a característica de quem ama ao Senhor com um amor sacrificial. Qual é a medida da sua fé? Sem fé? Pouca fé? Muita fé? Ou tanta fé? Grande fé? Ou cheio de fé? Começa hoje
a crescer, a aumentar a sua fé. Deus lhe abençoe, no mais o Senhor proverá.